Deus Santo Pai, nos chegamos a Ti com corações abertos, Senhor, para ouvir a Sua mensagem. Pedimos ao bom Pai que nos dê entendimento e nos dê sabedoria para que possamos, da melhor forma, desfrutar das bênçãos celestiais e compreender aquilo que o Senhor preparou para a gente. Em nome de Cristo. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pequena meditação. Primeiro agradecer a Deus e dizer que a paz do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar de hoje e para todo sempre. Sem levarmos muito tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seus capítulo 62, nos versos 1. Assim diz: Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. É verdade que estamos num tempo difícil em que há essas pandemias que estão a assolar o mundo, há muitas coisas que estão a acontecer no nosso mundo atual, há guerras, há muitas perseguições, há muita coisa que acontece em simultâneo. Mas nós encontramos o profeta Isaías passando também por dificuldades muito inexplicáveis na nossa linguagem humana, mas ele diz: olha, porque eu amo Sião, porque eu amo o povo de Deus, por amor que eu tenho para com este povo, eu nunca me calarei. É verdade que eu recebo críticas, muitas pessoas têm me dito que o que eu tenho falado deixa muitas pessoas em pânico, mas em algum momento eu penso em desistir, como qualquer um pensaria em desistir, mas por amor ao povo de Deus, por amor a este povo maravilhoso que Cristo deu a sua vida por ele, nunca, mas nunca mesmo me calarei. Se for a vontade de Deus para me calar, sim, mas enquanto não for, eu terei que julgar, assim como você, se é lícito obedecer a Deus ou aos homens. Indo para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, nos seus versos 2, por amor a Sião, nós encontramos o profeta Isaías a nos dizer: olha, por amor a Sião, eu nunca, mas nunca mesmo irei me calar. E quando contemplamos Paulo aqui, nos diz uma coisa muito, mas muito importante ao jovem Timóteo. Assim diz: que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redargues, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo fortifica, ou seja, dá conselho ao Timóteo: olha, meu amigo, meu filho na fé, pregue fora e dentro do tempo. Por quê? Porque há muitas dificuldades que vão assolar as pessoas. Ele diz: olha, repreende, ou seja, aconselhe, repreende, ensine com muita longanimidade. E continuando, ele nos diz: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, montoarão para si doutores, formando as suas próprias concupiscências. Versos 4. E desviarão os ouvidos de ouvir a verdade e voltarão a fábulas ou mitos. Apóstolo Paulo nos diz: olha, Timóteo, dentro e fora do tempo, pregue. Essa é a mensagem que, em algum momento, o apóstolo Paulo fala para mim e você. Amigo, em qualquer situação, não devemos temer, Deus é conosco. Ainda que soframos perseguições, devemos pregar dentro e fora do tempo. Por quê? Porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é não suportar a sã doutrina? É não se dar mais tempo de ouvir e aprender daquilo que Deus quer falar para eles. Ou seja, o povo de Deus chegará um tempo em que não terá mais tempo para ouvir aquilo que é a verdadeira doutrina, ou seja, aquilo que é o verdadeiro ensinamento que vem de Jeová. E o apóstolo Paulo nos diz: dentro e fora de tempo, pregue, porque chegará o quê? Chegará um tempo em que as pessoas montoarão, ou seja, sentirão coceira nos ouvidos. Nós sabemos que quando coça, quando nós sentimos coceira nos nossos ouvidos, mesmo pegando o cotonete não consegue satisfazer todo aquilo que é a nossa vontade. A Bíblia aí nos diz: olha, e eles, por sentir coceira nos ouvidos, ou seja, por não suportar a verdade que vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nem uma espada de 2 gumes que corta em todos os lados. A Bíblia nos diz: olha, para si montoarão doutores, montoarão mestres, montoarão pastores, montoarão teólogos, montoarão para si muitas pessoas que em algum momento pode até chamá-los de profeta, achando que eles poderão ensinar tudo aquilo que eles querem. Eu já falei muito sobre
os profetas. Eu já falei muito sobre muitas coisas que têm acontecido na nossa atualidade, mas é uma coisa que eu gostava de dizer. Esses nossos profetas que têm se levantado para ensinar heresias, para mentir para o povo, não é porque eles se levantam por acaso. Eles, quando se levantam, um povo, ou seja, o povo corre atrás dessas pessoas. Ou seja, eles, para terem capacidade ou força para fazerem e falarem mentiras, é porque existe um povo que por detrás deles tem dito sempre: sim, Pai, fala, Pai. E a Bíblia aqui nos diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão a fábulas. O que o povo quer ouvir? Um pastor que conta bem uma boa história, um pastor que fala sobre muitas coisas que têm acontecido no seu dia a dia, um pastor que está sempre ali a passar a mão na cabeça dos membros para lhes fazer perceber que todas as dificuldades e tudo Deus responde e haverá tranquilidade, não há nenhuma peste nem pandemia que irá assolá-los, ainda que eles assolem. Deus sempre irá cuidar de tudo. E eles fazem o quê? Montam para si doutores, montam para si mestres, montam para si pastores, montam para si anciãos, montam para si líderes, montam para si mestres que irão sempre lhes guiar para a perdição. Não suportarão a sã doutrina, não suportarão o verdadeiro ensinamento, não suportarão o ensinamento que vem do nosso Senhor Jesus. Uma questão simples. Apóstolo Paulo nos apresenta isso quase no primeiro século. Será que hoje em dia não existem pessoas assim? Será que o povo de hoje em dia suporta a sã doutrina? Será que o povo de hoje não monta para si mestres? Será que não tem montado o povo de hoje? Já foi líderes, não tem montado doutores para lhes ensinar de acordo com a sua concupiscência ou de acordo com aquilo que eles querem ouvir? Acredito que tem se levantado muitos profetas, muitos pastores, muitos pregadores, muitos doutores, muitos mestres. Mas quem lhes dá incentivo, meu querido amigo e irmão, é esse povo que diz: profeta, pastor, fala aquilo que eu quero ouvir. Há uma coisa muito importante que nos é apresentado no livro de profeta Jeremias, capítulo 2, nos seus versos 25. Fala um pouco sobre o que aconteceu no passado e que creio em algum momento que tenha acontecido também neste nosso século 21, especialmente neste 2020. Assim diz na minha versão: povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem. De tanto você andar atrás de outros deuses, cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. É verdade que nós encontramos um povo idólatra, encontramos um povo que Deus escolheu para ser unicamente dele, mas por causa do pecado, por causa do amor dos bens materiais, acaba se prostituindo. E Deus lança, ou seja, Deus fala com o povo e diz: olha, povo de Israel, cuidado, tenham muita cautela para que os seus pés não se machuquem de tanto correr atrás de outros deuses. Ou seja, o povo de Israel abandonou a fonte da vida, abandonou Jeová, o doador da vida, aquele que fez os céus e a terra por amor a mim e você. É verdade que, contemplando o povo neste século 21, perceberemos que existem homens e mulheres, reis, ricos e profetas, líderes, muitas pessoas, povo correndo atrás de ídolos, correndo atrás de muitos deuses. E aí, quando nós continuamos, perceberemos que, olha, Deus nos diz, ou seja, o profeta Jeremias diz: olha, esse povo diz: não adianta. Eu já me apaixonei com esses deuses. Ou seja, as pessoas já amam tanto a prosperidade que já não querem ouvir aquilo que Deus tem a falar para a gente. Já não querem ouvir sobre os ensinamentos que vêm de Deus na sua palavra. Fala um pouco sobre o que tem acontecido na nossa atualidade. Pregue Daniel e Apocalipse, onde nos é apresentado que bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam. Ninguém se preocupa em ouvir a mensagem. Ninguém se preocupa em ler. Ninguém se preocupa hoje em dia em fazer o quê? Em seguir. Por isso,
Que eles, o que têm feito? Quando surge um novo profeta, que faz milagres mais que o outro, porque não abençoa bem mais que a igreja xixi, eles saem correndo, vão para lá. E a Bíblia nos diz, olha, tenham muito cuidado. Preste muita atenção, tenha muito cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto correr atrás desses líderes e pastores, de tanto correr por detrás dessas pessoas que em algum momento têm se tornado deuses para a sua vida. Eu não estou aqui para te assustar, eu não estou aqui para te deixar em pânico, mas eu estou aqui para te chamar a atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, que preste muito atenção. Nem todos os profetas, nem todos os líderes, nem tudo que tem acontecido hoje em dia vem de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que fala do Senhor Jesus, hoje em dia vem desse Senhor, nosso Jesus. E continuando com a leitura diz, o Senhor Deus diz, como o leão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha, todos vocês os reis, todos vocês, os seus reis, e príncipes, e os seus sacerdotes e profetas passarão vergonha. Todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e você, e a uma pedra, você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês estão me pedindo para que eu lhes salve. Amigo, cadê o Deus da prosperidade que era proclamado e que era anunciado nos púlpitos com esses profetas e pastores? Cadê esse sentimento estranho, essa vontade de serem chamados de pai neste século XXI? Cadê esses deuses? Ou seja, cadê esse Deus que era tão misericordioso e maravilhoso deles que apresentavam nos púlpitos que só estava preocupado em abençoar o povo? Será que mudou esse Deus? Será que agora já não abençoa? Será que agora não cura as feridas? Será que agora não cura? Será que esse Deus já não fala? Será que esse Deus também já está mudo? Esse Deus que nos era apresentado com esses profetas? Que nos era apresentado com esses pastores e líderes? Com esses doutores e mestres? E a Bíblia nos diz, assim como o ladrão é pego de surpresa e fica envergonhado na madrugada, de dia à noite, o povo, o líder, o rei, o profeta, o pastor, todos eles ficarão envergonhados. Por quê? Porque eles têm corrido, ou seja, têm saído a correr à procura de pedaços de madeira e se ajoelham e dizem que você é meu pai. O que é pedaço de madeira neste século XXI? Eu entendo o pedaço de madeira como sendo todo o ensinamento que não vem de Deus. Eu entendo o pedaço de madeira como sendo toda a doutrina que não é bíblica. E esses pedacinhos de madeira, ou seja, essas falsas doutrinas que nos eram apresentadas usar a sua cabeça. como sendo a solução, como sendo o verdadeiro ensinamento que vem de Deus. Quando chega o verdadeiro Deus, El Sabaoth, o Deus de Israel, aquele que é o Deus dos exércitos, que vem para consertar, ou seja, para ajustar as contas com a humanidade, aquele deusinho da prosperidade, aquele deusinho da madeira, que muitos chamavam de pai e mãe, já cai por terra. Compreenda comigo. Os curandeiros não têm solução. Os meduins, esses astrólogos não têm solução. Assim como esses pastores, assim como esses pregadores, assim como esses profetas que estavam preocupados em te mostrar uma estaca seca, uma estaca que não dá salvação. Assim como eles vinham te apresentando que a única preocupação do mundo é viver bem na terra, porque Jesus morreu para que nós possamos ser ricos. Tudo isso cai por terra. E a Bíblia nos diz, olha, essas pessoas passarão vergonha. Isso vai acontecer porque vocês viraram as costas e quando passam por dificuldades. Já não buscam aqueles deuses de madeira, já não buscam aquelas coisinhas que eles vinham complementando na sua vida como sendo a única solução. E eles já viram
e dizem Deus nos salve, Deus nos ajude, Deus tem a solução, porque Deus criou os céus da terra, porque isto mais aquilo. E lá quando confiavam na ciência, quando diziam que doutores, cientistas, todos eles tinham solução, já não nos são apresentados. Até surgem cientistas hoje em dia que nos apresentam a Deus como a única solução. Isso é maravilhoso, é muito bom, porque quando Deus se revela, e nós, talvez, como filhos de Deus, não procuramos fazer a sua vontade, pode usar até as pedras ou pessoas menos esperadas. E para finalizar, continuando nos diz, onde estão os seus deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que peçam a eles, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as cidades que estão no meio de vós. Onde é que está o Deus da água milagrosa? Onde é que está o Deus que era determinado com esses líderes e profetas? Aproxima mais um pouco. Onde é que está o Deus de sal? Onde é que está o Deus de carvão? Onde é que está o Deus das redes sociais? Onde é que está o Deus dos filmes? O Deus da pornografia? Onde é que está o Deus da ciência? Onde é que estão esses deuses? Onde é que eles estão? Será que não têm capacidade de salvar? Porque nós encontrávamos jovens, homens e mulheres, pastores e líderes tão apegados a esses deuses que diziam, olha, se ter mau sonho, não se preocupe, é só acordar de manhã, leva sal e logo acorda, espalha em cima das chapas. Por que isso não acontece agora? Aqueles que diziam, eu determino agora mesmo, aconteça agora mesmo. Onde é que estão esses deuses? Por que não peçam para que eles salvem? Por que eles não salvam? Amigo, Naum nos diz que contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Jeremias capítulo 3, nos seus versos 14. Assim diz o Senhor, volte povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de família. E eu vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam e eles governarão com sabedoria e inteligência. Deus te convida, meu querido irmão. Deus te convida para conhecer aquele líder que está acima de todos os líderes, Cristo Jesus, aquele que nos é apresentado como um príncipe da paz, o rei dos reis. A Bíblia nos diz, olha, volte, povo infiel. Vocês que vinham confiando em deuses que não prestam. Vocês que vinham confiando no vosso conforto. Vocês que vinham confiando nos seus bens materiais. Olha, agora é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós derramarmos e abrirmos o nosso coração ao Deus de Israel. Porque Ele nos promete novos líderes. Ou seja, nos promete um líder que irá governar-os. Que irá nos governar com sabedoria e inteligência. Um líder que não irá nos extorquir. Um líder que não estará preocupado em extorquir o povo de Deus. Um líder que irá guiar e governar com cetro de justiça. Ou seja, um líder que irá guiar todo o povo no caminho da justiça. Meu querido irmão, te convido. Meu querido irmão, te convido a estudar a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, para que conheça o Rei dos Reis, aquele que está acima de todos os líderes, que está acima de todos os governos e todos os poderes mundiais. É verdade que ainda existem líderes. Eu não estou contra nenhum líder, eu não estou contra pastor, eu não estou contra nenhum doutor, e muito menos anciãos. É verdade que ainda existem pastores, é verdade que ainda existem líderes, é verdade que ainda existe um povo. Assim como disse Deus a profeta Elias, que ainda existem 7.000 que ainda não se ajoelharam a Baal. Ainda existem líderes de Deus, ainda existem pastores consagrados, ainda existem profetas que buscam a Deus de espírito em verdade. Porém, é o nosso dever examinar a palavra de Deus para que ela nos guie pelo caminho da justiça. Para que, ainda que esses verdadeiros pastores, líderes, se corrompam, nós possamos ter Deus
como sendo a única solução e nossa única salvaguarda, porque tempo é este. Ainda vem coisas piores que irão assolar as nossas vidas. É tempo de a gente confiar mais em Deus, porque muita coisa aguarda o nosso mundo. Ainda vem muita coisa mesmo. O meu pastor tem dito: não pensem que teremos um dezembro que nem aquele que tivemos em 2019. As coisas estão cada vez mais piorando. Ainda existem muitas doenças que matam mais que coronavírus, que o mundo irá descobrir, mas que em algum momento tem negligenciado, porque o que assola todo mundo é esta pandemia de Covid-19. Meu querido irmão, examine por si mesmo e permita com que Deus impacte não apenas a sua, mas a vida de todos aqueles que buscam a Deus de Espírito em verdade neste século 21. Que a graça e a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus alcance a ti e a sua família, em nome e pelos seus méritos.